eu quero começar com o Bessias. O Bessias, ele tá muito sozinho, Holiday. Ele tá triste. Cadê o print aí, ó? Meta, TikTok, X ignoram o convite e não vão à audiência do governo. A audiência feita pela AGU. A gente tem o print para colocar na tela, Torre? Não sei se está funcionando direito, deixa eu ver aqui. A Rebeca teve problema com os prints. Então vamos de vídeo. Pau na máquina. Vamos do vídeo. Hoje nós temos a constatação de que essas mudanças causam intranquilidade à sociedade brasileira e é papel do governo federal, é papel do Estado oferecer à sociedade esse conforto, essa segurança. As plataformas foram convidadas e não participaram, preferiram não participar desta audiência pública. É uma opção, nós respeitamos. Isso não interdita o debate, o diálogo, que está sempre aberto. Eu recebi, inclusive, pessoalmente, o contato de algumas plataformas manifestando o interesse de continuar colaborando com o governo brasileiro, e isso é muito bom. Nós acreditamos que a solução dos conflitos, a solução dos grandes temas de interesse da sociedade só se dará a partir do diálogo sincero, direto, transparente. E aí, eu vou começar com o Holiday. Holiday, o Bessias, alô, lembra do alô? O Bessias, ele falou que as plataformas querem colaborar, mas nenhuma dessas plataformas participou da audiência. Até porque ele está completamente fora do lugar dele, esse cara. O que esse cara está fazendo? Ele tinha que estar numa ONG do PSOL, né, queimando a Constituição na rua. É que eu não sei, agora eles usam a Constituição para perseguir, né? Eu não sei qual que é desses caras. Eu sei que eles gostam de fazer aquilo que dá na cabeça deles, e o projeto agora é interditar as redes sociais, Holiday. Pois é, eu acho que essa ausência das Big Techs nos traz muitos recados, né? É uma ausência que grita, né? Um silêncio absolutamente gritante. E acho que o primeiro deles é o seguinte: é uma denúncia clara de que ali no governo federal não existe discussão nenhuma, é tudo uma grande fantasia. A presença das Big Techs somente estaria ali para servir como, digamos, um carimbo, um referendo a essas censuras que nós estamos vivendo desde agora e que podem se aprofundar cada vez mais. Mas, para além disso, acho que também isso é um recado muito claro de que a eleição de Donald Trump tem, sim, impacto direto nas nossas vidas. Durante as eleições americanas, durante a campanha americana, muito se discutia na internet, mas o que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver com a nossa realidade. E na posse de Trump, nós vimos ali praticamente todos os donos de grandes redes sociais, todos os donos de grandes empresas de tecnologia na posse de Trump. Mais do que isso, as empresas também dando uma sinalização de diferenciamento de posicionamento em relação às suas ideologias. Tudo isso agora se reflete aqui no Brasil. Significa que as plataformas estão se conversando e estão formando uma aliança contra a censura, não somente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. E o governo federal, o governo Lula e o STF ainda não sabem como reagir. A Globo News, que é a porta-voz oficial desse regime de censura, diz que o governo não deve arredar o pé e que, se vier depois uma consequência, a culpa será das plataformas. Mas será mesmo que o governo brasileiro, que o STF, que o Estado brasileiro, este Estado ditatorial, terá força e coragem para enfrentar praticamente todas as redes sociais do mundo e a maior democracia do Ocidente? Me parece que agora nós estamos ganhando corpo nessa luta, e as ausências da Big Tech nessa grande fantasia, nesse grande teatro formado pela AGU, acho que dá um recado muito claro em relação a isso. Boa, Holiday. E também a gente tem a blogueirada camarada. Esse é o apelido carinhoso que a gente dá para a turma da Globo. Blogueirada camaradas. E os camaradas Jadriles falaram o que você vai ouvir agora. E é óbvia, é crime, é pedofilia na rede, é venda de drogas na rede, crimes previstos no Brasil como racismo, discursos homofóbicos, etc, etc. E aí sim, eu quero ver alguém dizer que isso é liberdade de expressão. Eu quero ver alguém usar a capa da liberdade de expressão para defender pedofilia na rede.
Então, o que o governo tem que se concentrar, né, em primeiro lugar, é crime. E aquela carta que a AGU manda para a Meta, ela pergunta sobre crimes. Porque tem muita gente, Adrilles, usando o discurso da liberdade de expressão para defender Hamas, terrorismo, perseguição, racismo. Explica isso para a gente, Adrilles. Bom, esse é o discurso, mais ou menos, né, do jornalista da Globo News, o discurso do Alexandre de Moraes. A extrema-direita usa da liberdade de expressão das redes sociais para cometer crimes, pedofilia, apologia a nazismo. Agora estão dizendo que o Elon Musk é nazista porque levantou o braço. Isso é balela. O governo brasileiro quer censurar as redes sociais por uma questão eminentemente política, porque eles não têm força nas redes sociais e porque, para justificar as perseguições inclementes do STF e do TSE e do senhor Alexandre de Moraes à direita brasileira, em que pessoas perdem redes sociais por simplesmente terem contestado a lisura do Tribunal Superior Eleitoral em 22, por exemplo, por estabelecerem críticas acerbas ao governo Lula, por exemplo, dizendo que, eventualmente, tiraram um condenado da cadeia para voltar à presidência da República, o governo Lula que faz apologias subreptícias ao Hamas, quando não chama de terrorista, quando fala da criação do Estado palestino, ou condena de maneira peremptória o Estado de Israel por se defender. Isso sim é crime. Pedofilia, racismo, nazismo, alguém já viu isso? Apologia a isso nas redes sociais? No Twitter, no Instagram, balela. E a Rede Globo faz exatamente. A Rede Globo faz exatamente uma defesa inclemente desse princípio de censura completamente hipócrita. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece, entendeu? O Jorge Messias, quando foi completamente abandonado, completamente limado pelas redes sociais, porque a gente está em outro tempo. O Trump assumiu, prometendo liberdade de expressão, o Zuckerberg prometeu liberdade de expressão, disse que errou quando sucumbiu ao governo Biden, estabeleceu um princípio de censura e cerceamento a conservadores, coisa que foi não só imitada, como foi absolutamente aumentada aqui no Brasil. A gente sabe o que é a história da perseguição a conservadores aqui. E, eventualmente, o Jorge Messias foi deixado de lado, foi desprezado, ignorado, bem ignorado por todas as redes que respiram a possibilidade de uma nova liberdade. Jorge Messias, é bom lembrar, o Marco Antônio falou de maneira sutil, Jorge Messias é aquele homem que deu um documento de posse de ministro da Casa Civil do Lula para fugir da cadeia no governo Dilma. Ó, qualquer coisa você fala desse documento aí, ó, a Dilma falando para ele, esse é o Messias, mandou o documento para você não ir em cana, para você não ir preso. Ou seja, ele é um homem que protege exatamente a criminalidade do próprio Lula, porque foi exatamente escondido por uma burocracia para não ser preso. Não adiantou nada, foi preso, depois foi solto. O Messias é um homem que defende a censura, que defende a perseguição. O governo Lula tem no Messias o seu espelho. Agora, o mundo respirar as liberdades. Resta saber se o povo brasileiro, se as instituições, as pessoas dentro das instituições brasileiras vão permitir que o governo, em parceria, em conluio com a Suprema Corte Brasileira, vão continuar censurando. Não é pedofilia, meu caro jornalista da Globo News, não é racismo, não é nazismo. É mentira isso que o senhor está dizendo. Os senhores querem censurar qualquer princípio de comunicação que conteste o governo, que conteste o Supremo Tribunal Federal. Vocês querem ter o monopólio da comunicação eternamente. É isso que vocês querem.